E aí, hoje estou aqui para a gente falar sobre Arthur Schopenhauer, tá? Não é nada muito técnico, né? É para expor alguns pensamentos, algumas opiniões, entendeu? E mostrar que muitos pensamentos de Arthur Schopenhauer continuam ainda atuais, né? E há de ser sempre atuais, infelizmente, para alguns e felizmente para outros, ou felizmente para todos, né? Porque é uma forma de abrir nossa mente, abrir nossa visão, né? E ampliar a nossa percepção diante das coisas do mundo, diante das coisas da vida. Enfim, vamos lá. Vou começar aqui com um pequeno texto, né, de Arthur Schopenhauer, que diz: a partir do momento em que um deles perceber que os pensamentos do outro sobre o mesmo assunto não são iguais aos seus, ele não começa revisando seu processo de pensamento para tentar descobrir qualquer erro que possa ter cometido, mas suporá imediatamente que o erro foi cometido pelo outro. Bom, de fato, né? Quando nós vamos conversar com outra pessoa, bom, eu era assim e não sou assim mais, né? Não sou assim mais, não. Eu mudei a minha forma de pensar em relação a determinadas coisas, corrigi diversos comportamentos e esse foi um deles. Mas, de fato, muitas vezes, quando nós vamos dialogar com alguém, né, ainda que nós temos provas, ainda que nós temos evidências de que o pensamento da pessoa está errado e o nosso está correto, né, ou que a inclinação da realidade da vida, das circunstâncias e das coisas vão mais de acordo com o nosso pensamento, com as nossas teses, do que com as teses e os pensamentos da pessoa na qual nós estamos conversando, assim, numa situação hipotética, né? Muitas vezes essa pessoa, ela julga o seu pensamento, né? Diz que o seu pensamento está errado, ou a partir do momento que você começa a falar, essa pessoa de fato já julga que aquilo que você está falando está incorreto, porque vai contra o pensamento dela, ou vai contra a ideologia dela, vai contra as questões que ela acredita, tá? E aí, saindo um pouco aqui do âmbito aqui do livro, né? Isso daqui é uma área, algo que eu entendo bastante, né? Porque eu estudei psicanálise clínica e programação neurolinguística, né? Li alguns livros, li artigos científicos, né, a respeito do assunto. E, infelizmente, isso é muito relacionado ao ego da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem um ego enorme e ela não consegue controlá-lo, certo? Então, às vezes, é muito difícil para as pessoas admitir que elas estão erradas, que elas estão equivocadas, né? Então, este é um texto que nós lemos, né? E a gente consegue tirar diversas interpretações, entendeu? É um texto que eu tirei do livro, uma parte que eu tirei do livro, mas que nós podemos aprofundar de diversas maneiras, certo? E isso é incrível, é algo que mostra, assim, a genialidade de Arthur Schopenhauer, tá? Agora vamos aqui para a próxima frase, né? Que está escrito: quando passamos a analisar o assunto, continuando aqui, eu peço desculpas, acabou tendo um corte aí, mas enfim, continuando. Quando passamos a examinar o assunto, podemos perceber que a chamada opinião universal é, na verdade, a opinião de 2 ou 3 pessoas, e seríamos persuadidos disso se pudéssemos ver a maneira pela qual ela realmente surge.
descobriríamos que foram 2 ou 3 pessoas que, em primeira instância, aceitaram essa verdade, apresentaram-na e afirmaram. Então, algumas outras pessoas, convencidas de antemão de que os primeiros eram indivíduos com a capacidade necessária para examinar a questão a fundo, também aceitaram a opinião. Esses, novamente, foram confiados por muitos outros, cuja preguiça lhes sugeriu que era melhor acreditar uma vez do que passar pela incômoda tarefa de testar o assunto por si mesmos. Assim, o número desses adeptos preguiçosos e crédulos crescia mais e mais a cada dia, pois, como a opinião tão logo obteve uma grande quantidade de vozes a seu favor, seus defensores posteriores atribuíram isso ao fato de que a opinião só poderia ter sido obtida pela validade de seus argumentos. O restante foi então obrigado a admitir o que era universalmente aceito, para não serem tratados como pessoas indisciplinadas que resistem a opiniões que todos aceitam ou sujeitos atrevidos que se julgam mais inteligentes do que os outros. Quando a opinião chega a esse estágio, a adesão torna-se um dever. Desse momento em diante, poucos que são capazes de formar um julgamento se calam, e aqueles que se aventuram a falar são inteiramente incapazes de formar qualquer opinião ou qualquer julgamento próprio, sendo apenas o eco das opiniões dos outros. E, no entanto, os defendem com muito zelo e intolerância. O que eles odeiam nas pessoas que pensam diferente não são tantas opiniões distintas que professam, mas sim a presunção de querer formar o próprio julgamento, uma presunção de que eles mesmos nunca são culpados, como sabem muito bem. Em suma, pensar é para poucos, mas todo ser humano quer ter uma opinião. Então o que resta se não tomá-la pronta dos outros em vez de formar opiniões para si próprio? Já que é isso que acontece, qual é o verdadeiro valor da opinião de milhares de pessoas? Não é mais estabelecido do que um fato histórico relatado por uma centena de historiadores que podem provar. Enfim, aí acaba, né? Coincidência, galera? Vocês perceberam coincidência com a atualidade, com questões ideológicas? Enfim, de fato, cara. As pessoas, elas são iludidas pela elite intelectual, né? Seja de um lado, seja de outro, né? Por aí vai. Elas são iludidas por ideias criadas por 1 a 2 pessoas, que foi adquirida por outra, que foi absorvida por outra, e assim sucessivamente. E aí é uma forma de dominar a grande massa, né? Uma pessoa ultra-intelectual formula um pensamento, outra pessoa ignorante pega, porque ela também quer parecer intelectual, né? E aí aquilo ali vai se propagando e vai tomando conta da massa, né? E de fato, e aí a pessoa, ela defende aquilo com todas as garras, com todas as forças possíveis, não é? A mediocridade, ela sempre tem que ter algo a se agarrar para não padecer no imenso vazio do seu ser, certo? Lamentavelmente. Então aqui praticamente foi a página inteira, né, que eu marquei. A gente pode observar algo que é bastante atual. Cara, isso aqui é muito atual mesmo. E nós podemos ver, né, que desde aquela época do Arthur Schopenhauer já existia manipulação, até bem antes, né? Já existia manipulação, já existia o controle das massas, né? Algo que foi criado pela elite intelectual e foi utilizado para manipular todas as outras pessoas, né? E fica intrínseco aqui nesse texto que as pessoas que pensam diferente ou que tentam pensar diferente, elas são massacradas por aquele pensamento absorvido por pessoas ignorantes, mas que elas tomam aquele tipo de pensamento, aquele tipo de ideia formulado por uma elite intelectual
como um propósito de vida, né? Então isso aqui é extremamente atual, certo? Bom, e aqui eu vou para outra frase, né? E aqui nós vamos abordar outra frase. Meia grama de vontade é mais eficaz do que 100 quilos de discernimento e inteligência. Bom, de fato, né? O que acontece? Eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, eu considero um grande amigo, que é muito inteligente, entendeu? Muito sábio, mas que é extremamente paralisado pelo medo. Inclusive, isso vai ser assunto para um outro podcast, né? Para um outro vídeo, falando sobre as pessoas ficarem paralisadas pelo medo, certo? Então, assim, o que acontece? Eu tenho exemplo de pessoas que são paralisadas pelo medo, entendeu? Muito temerosas em relação a tudo, e elas não fazem nada, não tomam nenhuma atitude, entendeu? Não se movimentam, não constroem nada, porque tem medo. Aqui não fala sobre medo no texto, mas fala que meia grama de vontade é mais eficaz do que 100 quilos de discernimento e inteligência. Eu conheço uma pessoa que é extremamente inteligente, muito inteligente mesmo. E essa pessoa, ela não se movimenta, ela não sai do lugar. E aí tem pessoas que têm muito menos inteligência e têm mais prosperidade, melhores resultados simplesmente por ter atitude, entendeu? Por ter atitude, por ir lá e fazer o que deve ser feito, né? Resolver os problemas que devem ser resolvidos e não ficar ligando para coisas externas, né? É lógico que coisas externas interferem, é verdade, mas a gente não pode absorver isso, a gente tem que definir o limite até onde nós absorvemos coisas externas. Por quê? Senão nós ficamos paralisados pelo medo, né? Então isso aqui de fato é verdade e é um pensamento muito sábio, né? Não esperaria menos também de Arthur Schopenhauer. Bom, e aqui nós vamos para outra frase, tá? E assim, no final, aquele que é pobre interiormente acaba também pobre exteriormente. Isso daqui, cara, eu não preciso nem estender tanto, né? De fato, a gente percebe, às vezes a gente olha uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que a gente pensa assim, putz, a pessoa tá toda esfarrapada ali, né, toda lascada, vou tentar ajudar, né? E aí na hora que você tenta ajudar, você percebe. Aí você percebe porque que a pessoa tá naquela situação, você percebe que infelizmente você não pode ajudar todo mundo, porque primeiro a pessoa tem que querer se ajudar, né? E aí você entende que a pessoa tá naquela situação porque a pobreza externa dela começou interiormente e aí se propagou para o externo, para o visível, né? Isso é um fato. Infelizmente, mas é um fato, né? E aqui nós vamos para a próxima frase, né? Sabe-se que quanto mais um indivíduo tem em si mesmo, menos ele desejará de outras pessoas. Verdade. Quanto mais a gente pratica a inteligência, quanto mais nós nos sentimos completos, nós praticamos o auto-amor, né? Nós nos respeitamos, nós procuramos evoluir, nós procuramos sermos autossuficientes, menos nós precisamos de outros. As outras pessoas, elas se tornam extensões de nossa felicidade, se tornam extensões de nosso ser, certo? Mas elas não
se tornam, elas não são uma necessidade, certo? Elas não são uma necessidade. Então, isso daqui é verdade, isso daqui é inerente, certo? Quanto mais autossuficiente uma pessoa é, menos ela sente necessidade de outras pessoas. Ela passa a apreciar a solitude, ela passa a apreciar momentos consigo mesmo, né? Tem um grande pensador que ele diz, eu não me lembro o nome, mas ele diz que se você... se eu não me engano é Sartre. Ele diz, isso mesmo, Sartre diz, se você tem dificuldade de ficar sozinho consigo mesmo, você está em má companhia. De fato, é verdade, entendeu? E nós vemos o Arthur Schopenhauer, inclusive ele diz isso no livro A Arte de Viver, de uma maneira bastante aprofundada. Ele bate nessa tecla várias vezes, entendeu? De que uma pessoa que se ama, com uma pessoa que vê suficiência em si mesmo, ela não tem necessidade de outras pessoas, ela não depende de fatores externos, certo? E isso é uma questão muito abordada por Arthur Schopenhauer, tá? E aí a gente tem outra coisa aqui que ele diz que é verdade, tá? Vamos para a próxima frase aqui. É difícil ficar quieto se você não tem nada para fazer. De fato, entendeu? O ser humano ocioso, ele fica ali diariamente jogado em um abismo, ele não tem nada para fazer, ele sente tédio, ele não pratica evoluir intelectualmente, ele não pratica evoluir espiritualmente, entendeu? Ele acaba se tornando refém de sua própria paralisia, de sua própria ociosidade. Ele não evolui em nenhum âmbito, entendeu? E, consequentemente, isso nos traz para a frase anterior. Essa pessoa se torna mais dependente dos outros, porque ela quer constantemente sair, quer constantemente fazer coisas que, digamos assim, são mais mundanas, certo? E aí essa pessoa ela não evolui de maneira nenhuma e se torna, consequentemente, mais dependente, tá? Enfim, eu vou terminar por aqui, tá? Mas posteriormente, mais pra frente aí, eu trago uma parte 2, entendeu? Tem muito mais pra abordar, tá? Deixe os comentários, curte, deixa a sua opinião, é muito importante, principalmente se vocês quiserem uma parte 2, tá? E eu vou trazer mais textos, vou trazer mais coisas ditas por Arthur Schopenhauer, entendeu? Ok? É isso aí, muito obrigado, valeu, até a próxima, tamo junto.